No coração do Entre Douro e Minho, mais precisamente nas margens de outro dos grandes rios da região, o Lima, encontramos aquela que é uma das mais antigas vilas de Portugal, Ponte de Lima. Enquanto vila, temos mesmo um momento fundacional, o ano de 1125, quando a condessa do condado portucalense, Dona Teresa, a mãe do futuro primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, doou Foral a este lugar e catapultando para uma vila. Sim, porque, em boa verdade, aqui nós já tínhamos um povoado. Era sintomaticamente o lugar da ponte. Não que já existisse nessa altura a icónica ponte que nós podemos hoje contemplar, hoje e desde o século XIV, quando ela foi erguida. Mas então, porque é que ela se chamava lugar da ponte? Porque aqui, em boa verdade, muito mais de 1000 anos antes já existira uma ponte. Uma ponte que aqui tinha sido construída pelos romanos. Também nos nossos dias, ainda hoje podemos contemplar essa ponte que, fruto de fenómenos naturais, entretanto, acabou por ficar em terra, vendo o rio passar ao lado. Mas, agora com o Foral de 1125, Dona Teresa vinha relançar a importância estratégica, ou pelo menos reconhecer a importância estratégica deste lugar, já nessa altura, como travessia do rio, não por essa ponte, mas a vau, através de barqueiros. E era um lugar central neste condado portucalense, numa altura em que a condessa vai desenvolvendo uma política autonómica e que leva a uma reorganização da governança deste território. E Ponte Lima passa a ter aqui um lugar importante. E esta importância é reforçada também por um outro motivo. A criação, nessa altura, provavelmente já poderia existir, mas agora é definitivamente institucionalizada, aquela que é, podemos dizer, uma das mais antigas instituições do nosso país. Uma feira, a famosa Feira de Ponte de Lima, que surge também, então, em 1125. E isto vinha também reforçar a importância do povoado, agora também como um importante polo dinamizador da economia regional. Mas, para lá da sua importância estratégica, para lá da sua importância mercantil e comercial, Ponte Lima sempre foi um território marcado, afinal, pela ruralidade, pelos trabalhos agrícolas. A economia tradicional sempre se alicerçou muito nessas atividades rurais, em ricas produções nestes terrenos de aluvião férteis. Trabalhos, no entanto, pesados e não raras vezes acompanhados, marcando o ritmo dos trabalhos por músicas e cantares. E, aliás, a música acaba por estar também presente, depois, em alguns momentos de lazer, de repouso, associado agora a esses motivos mais festivos que são as danças tradicionais, o folclore, como diz o nosso povo. E por isso estamos perante um território de uma enorme riqueza etnomusical. No âmbito das comemorações dos 900 anos do Foral de Ponte Lima, de 1125, e mais precisamente a partir de dezembro de 2025, esta relevante tradição etno-folclórica musical de Ponte Lima ganhou uma nova, qualificada e muito relevante montra. Estamos a falar de um programa desenvolvido aqui pelo Arquivo Municipal e, mais precisamente, estamos a falar do Repositório de Memória de Ponte de Lima. Estamos, com efeito,
referimos a uma plataforma online, pode ser consultada em sua casa e, claro, também aqui no arquivo municipal. Aqui, como o próprio nome indica, temos um repositório constituído já por milhares de antigas fotografias, postais ilustrados, os mais diversos documentos, incluindo registros fonográficos de grupos folclóricos, bandas de música, agrupamentos musicais. São já cerca de 100 discos que aqui estão salvaguardados e no seu total estamos a falar de centenas de registros musicais que podem ser consultados. Mas, para lá destes velhos registros fonográficos, hoje disponíveis neste repositório digital das memórias de Ponte de Lima, há, felizmente, bem vivas outras formas de perpetuar estas tradições musicais e folclóricas. Tradições assentes na economia tradicional, no dia a dia destas comunidades e que tão bem são explicadas neste local, o Centro de Interpretação do Território. E estou a falar de quê? O que é que, afinal, preserva de um modo vivo essas tradições folclórico-musicais? Os ranchos folclóricos. Existem vários no concelho de Ponte de Lima e que de um modo muito regular, nas festas, nas romarias, em exibições folclóricas, acabam por revelar toda esta tradição do concelho, não só em Ponte de Lima, um pouco por todo o país e até no estrangeiro. Os ranchos folclóricos que não se limitam, e já não seria pouco, a regularmente exibirem as danças e cantares tradicionais de Ponte de Lima. Não, muitos deles têm também um notável trabalho de recolha destas tradições. Exibições que acontecem regularmente, ao longo de todo o ano, mas há um momento particularmente especial. O desfile etnográfico, que todos os anos tem lugar nas Feiras Novas. As Feiras Novas, desde a sua criação e até aos dias de hoje, são um palco privilegiado das tradições musicais e folclóricas de Ponte de Lima e, em boa verdade, de toda a região. E prova disso é que este monumento às Feiras Novas, concebido em 2009, é também um monumento de homenagem ao folclore. Mas porquê Feiras Novas? Porquê esta designação? Bom, é exatamente para distinguir este momento festivo que acontece no segundo fim de semana de setembro em relação à feira, à velha antiquíssima Feira de Ponte de Lima, que há já muito tempo é quinzenal, tem lugar às segundas-feiras e que, como já referimos, surgiu em 1125. As Feiras Novas, não, é com efeito, do ponto de vista histórico, muito recente. Resulta de um pedido da população da vila em 1825 ao rei para que se realizasse uma feira franca de 3 dias durante um momento de devoção a Nossa Senhora das Dores. Mas, como também é habitual, nestas questões das romarias, o sagrado e o profano juntam-se. E por isso, para lá das cerimónias e da devoção a Nossa Senhora das Dores, sim, também essa feira, que fica marcada, como não podia deixar de ser aqui na região,
por estas tradições musicais, pelas danças, pelos cantares, pelo folclore. E são muitas as tradições que andam associadas a este fundo folclórico, incluindo as cantigas ao desafio. Boa tarde deste cantinho, boa tarde deste cantinho, vila que é tão bonita. Vila que é tão bonita, com uma imagem agradável, até lhe chamava gatita. Mais linda de Portugal, ó vila de Ponte de Lima, mais linda de Portugal. Mais linda de Portugal, vos envios um beijinho para todos em geral. E aqui através do Porto Canal. Eu digo por igual, que eu não quero furar a fila. Eu não quero furar a fila, que bem estamos a cantar, aqui ambos na nossa vila. As cantigas ao desafio ou desgarradas são uma das grandes manifestações tradicionais, etnotradicionais e musicais do Entre Douro e Minho, mas são particularmente populares em Ponte de Lima. É habitual assistirmos a manifestações como estas nas feiras, nas festas, enfim, um pouco por todo o concelho. E não são precisos grandes meios, grandes palcos. Qualquer terreirinho, um adro, um espaço na feira, na romaria, é suficiente, até porque não envolve muitos cantadores e músicos. Por regra, 2, 3. No passado eram todos vozes masculinas, mas nas últimas décadas as vozes femininas também já fizeram a sua presença. E é também uma espécie de um duelo, um despique entre estes músicos, estes cantadores, e onde está bem evidente a sua arte. Por um lado, uma arte de versejar, a capacidade de compor muito rapidamente quadras com um fundo tradicional, mas uma das grandes características é a ironia. São quadras irónicas. E, por outro lado, a arte destes cantadores, destes músicos, radica também muito na sua capacidade de improviso, porque este duelo resulta de uma deixa, de uma quadra de um deles, que depois tem que ser respondida ou continuada pelo outro. Que tal bom este momento, este dia de sol, que é tão bom este momento. Que é tão bom este momento, há quem chame Rio Lima, há quem chame Rio do Esquecimento. Palavras levas o vento, palavras levas o vento, e a mim já ninguém me atura. E a mim já ninguém me atura. Que linda é a nossa vila e que linda formosura. Mas, por esta altura, importa também sublinhar que, para lá dessa grande tradição de danças, de cantares, de música eminentemente popular,
tradicional, também desde épocas muito antigas, que Ponte de Lima se vai destacar pela sua produção e execução de música erudita, particularmente música sacra, música religiosa. Aliás, a mais antiga referência que nós temos à formação musical em Ponte de Lima data já de 1615. Tem lugar na Igreja Matriz e é um mestrado de capela. E deve ter tido grande sucesso e continuidade, porque cerca de uma década e meia depois, mais precisamente em 1632, um novo documento diz que nesse ano foram formados na Matriz 6 músicos e que o grande objetivo é exatamente assegurar a componente musical das cerimónias religiosas, mas também as da Câmara Municipal. E refere igualmente que esses músicos podem e devem igualmente colaborar, contribuir para as festas da vila. Estamos no século XVII e estamos perante um momento em que a música sacra, associada ao barroco, vão conhecer um grande desenvolvimento, levando já no século XVIII e ao início do século XIX ao aparecimento nas igrejas com essa estética barroca dos imponentes órgãos de tubo, como é o caso aqui, nesta igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Hoje, o Museu dos Terceiros, um espaço museológico tutelado pela Câmara Municipal de Ponte de Lima. Mas se há um espaço de absoluta referência, um espaço qualificado relacionado com a música erudita em Ponte de Lima, música erudita não sacra, isto é, música profana, esse espaço é, desde 1896, ou seja, desde há 130 anos, o Teatro Diogo Bernardes, um dos belos teatros do norte de Portugal. Ele começa a ser construído em 1893, fruto do empenho de um conjunto de limianos, com destaque para João Rodrigues de Moraes, um enriquecido brasileiro de torna-viagem. Aliás, é bem sabido o papel que esses homens que regressam do Brasil endinheirados tiveram na construção, na proliferação de salas de espetáculos aqui no norte de Portugal nas últimas décadas do século XIX. Foi o que aconteceu igualmente aqui com o Teatro Diogo Bernardes, que vai inaugurar com um espetáculo pela Companhia de Ópera Cómica Portuguesa. Um teatro, de resto, como grande parte dessas salas de espetáculos construídas nas últimas décadas do século XIX, à italiana. Forma de organizar o espaço muito característica com efeito dessa época. Mas se é verdade que ao longo destes 130 anos, nesta sala, por aqui passaram praticamente todos os grandes nomes da música ligeira e também da música popular portuguesa, particularmente do século XX, mas também já do nosso século XXI, não deixa de ser verdade que esse arranque, esse primeiro espetáculo por essa companhia de ópera cómica, acabará por ditar também aquela que é uma grande característica deste teatro. A passagem aqui de espetáculos de ópera. Aliás, foi durante muito tempo o palco dos famosos festivais de ópera e de música clássica de Ponte de Lima. E, sintomaticamente, para assinalar e de algum modo encerrar as comemorações dos 900 anos do Foral de Ponte de Lima, aqui vai ter lugar a estreia mundial de uma ópera dedicada a um dos nomes maiores da cultura de Ponte de Lima,
dos finais do século XIX e do início do século XX, o diplomata e poeta António Feijó. Estamos aqui a ver já alguns dos adereços, dos cenários relacionados com essa ópera. Enfim, a música, também a música erudita, marcando a história da tradição musical deste concelho. Mas muito antes do Teatro Diogo Bernardes, muito antes, há 170 anos, que em Ponte Lima a música profana é assegurada por um outro tipo de instituição. Banda de música. A banda de música de Ponte Lima. Aliás, é muito antiga a tradição de bandas no concelho e na vila. Sabemos que existia uma em 1632. Esta que surge em 1855 é por isso herdeira dessa longa tradição. E de resto, ao longo deste já mais de século e meio, outras bandas foram surgindo na vila, por exemplo, aquelas ligadas no século XX aos bombeiros. Mas importa também dizer que no concelho há nos nossos dias outras bandas, como a de São Martinho da Gandra, de Estorões ou a de Moreira do Lima. São bandas que, para lá da música profana, continuam também a assegurar música sacra, nomeadamente em algumas cerimónias religiosas, junto ou acompanhando procissões e festividades religiosas. Mas são também instituições cruciais em termos de formação. Estamos aqui exatamente num ensaio com jovens músicos. Serão eles que continuarão no futuro a assegurar esta relevante história da tradição musical e etnofolclórica de Ponte de Lima. Mas isso serão já outros factos, quem sabe, futuras lendas, seguramente outros caminhos da história.